Capítulo 11 do livro Segredos do Profeta. 10 chaves para ativar encontros sobrenaturais proféticos com Jimmy Galloway. Subtítulo: O segredo de sonhar. Ouça agora minhas palavras. Se há um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me dou a conhecer a ele em uma visão. Eu falo com ele em um sonho. Números 12, 6. Os sonhos são a linguagem dos últimos dias. Talvez devêssemos nos acostumar com a linguagem e não apenas dizer, foi um sonho. Low Englund. Eu estava acordando de um dos sonhos mais incríveis que já tive há algum tempo. Eu podia ouvir o som do meu filho se levantando da longa noite e caminhando em direção à minha cama. Ele estava prestes a completar 3 anos na época. Alguns dias ele estava convencido de que era um T-Rex e outros dias ele era um leão. Ele estava rugindo pelo corredor como se para anunciar que o T-Rex havia subido. Seu ritual matinal envolvia rugir como um dinossauro para acordar a família. Ele então se lançaria em cima de mim com todos os seus músculos de dinossauro e lutaríamos pela manhã. Quando acordei com seu rugido, não conseguia me lembrar do sonho que acabara de ter. Eu sabia que era importante, então fiquei quieto, tentando me lembrar do sonho, percebendo que tinha menos de 1 minuto até que meu filho pulasse em cima de mim para me acordar. Deitei-me ali, perfeitamente imóvel, tentando me lembrar vagamente de qualquer coisa que pudesse do sonho. O rugido do meu filho estava cada vez mais perto. Percebi que talvez não consiga o sonho de volta, porque estava prestes a ficar cara a cara com o T-Rex de 60 centímetros que me distraíra maravilhosamente do meu sonho. Quando ele estava entrando no meu quarto, percebi que não iria me lembrar do sonho. Então poderia muito bem ficar de pé para cumprimentar meu pequeno T-Rex. Quando me levantei para olhar para o meu filho, no meio da sala entre nós estava um anjo sentado ali, olhando para mim com um enorme sorriso no rosto. Ele usava uma armadura de soldado e me lembrava um centurião romano. Enquanto eu olhava para ele em choque absoluto, meu sonho imediatamente voltou para mim. O anjo diante de mim também estava no sonho, me mostrando coisas que mudariam para sempre minha vida. Tudo voltou à minha memória e me lembrei de cada detalhe do sonho, como se o anjo estivesse lá para ter certeza de que me lembrava do quão importante ele realmente era. De acordo com um grupo de pesquisadores franceses que escrevem no Diário de Pesquisas de Sonho, a produção de sonho é universal, enquanto a recordação dos sonhos é variável. Todo mundo sonha, mas a capacidade de lembrar dos sonhos é uma coisa totalmente diferente. Isso nos leva ao último segredo do vidente, o segredo de sonhar. A recordação do sonho é a capacidade de lembrar dos nossos sonhos. Eu sonhava desde que me lembro, tenho sonhos vívidos de voar e outras coisas incríveis. Os sonhos são estranhos porque desafiam quase tudo que sabemos ser verdade. Na vida, somos presos à terra pelo peso da gravidade. Mas nos sonhos, podemos voar, respirar debaixo d'água. É uma impossibilidade que muitas vezes parece natural em um sonho. Porque Deus fala conosco em tais opostos? Talvez Ele esteja tentando chamar nossa atenção. O segredo do sonho é o mistério que todos sonham, mas nem todos se lembram. Jesus até mesmo confrontou os discípulos sobre sua incapacidade de lembrar o momento de Deus que eles compartilharam horas antes. Tendo olhos, vocês não vê. Tendo ouvidos, não ouve, e você não se lembra. Marcos 8,18. A capacidade de lembrar é mais espiritual do que imaginamos. Eu até sugeriria que a memória espiritual precisa ser trabalhada como um músculo, tanto quanto nossa memória natural.
Essa prática da memória aumenta nosso desenvolvimento espiritual. Jesus avisou para ficarmos atentos que o inimigo vai roubar a palavra quando não o recebermos bem. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Mateus 13:19. Lembrar de nossos sonhos é vital para ouvir a voz que Deus fala. Se Ele está realmente falando conosco em nossos sonhos, e se todos nós sonhamos, há alguma maneira de aumentar nossa capacidade de lembrar? Quando recebi a importância dos meus sonhos e que Deus estava realmente se inserindo na minha vida onírica, comecei a prestar atenção e praticar a lembrar dos meus sonhos. Pode ter sido no meio da noite, mas eu acordava para anotar os sonhos. Percebi, quando comecei a fazer isso, que os sonhos começaram a aumentar em sua frequência. Cada vez mais, eu me pegava acordando de manhã com histórias inteiras para contar de sonhos que aconteceram durante o sono. Era como se um mundo totalmente novo se abrisse para mim. E agora eu estava fascinado com os sonhos e a sua capacidade de me conectar ao coração de Deus. Lembrar de algo é guardá-lo na memória. Isso acontece quando reservamos um momento para honrar a importância que Deus realmente falou comigo em um sonho. Quando você e eu reservamos um tempo para memorizar os detalhes e as ideias gerais que Deus nos deu no sonho, algo acontece que demonstra a Deus nossa disposição de sermos fiéis ao que Ele nos revela. A fidelidade é a chave para este segredo. Pois a quem tem, mais lhe será dado, e ele terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13:12. Ao observarmos fielmente o que nos foi dado, mais virá, e começaremos a desvendar o segredo do sonho. Todo mundo sonha. É a fidelidade em colocar o sonho em algum lugar que possa ser lembrado que desperta a capacidade de rememorar dos sonhos. Essa capacidade de lembrar é como um músculo. Quanto mais o usarmos, mais forte será. Subtítulo: Sonhos e Visões. Pois Deus pode falar de uma maneira ou de outra, mas o homem não percebe isso. Em um sonho, dentro de uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas. Então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções, a fim de desviar o homem de sua ação e esconder o orgulho do homem. Jó 33, do 14 ao 17. Sonhos e visões são a linguagem que ouvimos de Deus enquanto dormimos. Existe uma maneira simples de aumentar as chaves de ter sonhos e visões: dormir com mais frequência. Um velho profeta vidente que conheci dizia às pessoas: "Você quer que eu tire um cochilo?" Ele não estava fazendo uma pergunta. Em vez disso, ele estava sugerindo algo que sabia que aumentaria as chances de Deus falar com ele algo importante. Ele sabia que se aqueles ao seu redor o deixassem dormir, ele provavelmente teria um sonho ou visão de Deus que abençoaria aqueles com quem estava. Se todos sonham, o que é que nos impede de recordar? A mensagem do livro de Jó nos diz que os sonhos costumam ser ocultados de nossas memórias devido ao orgulho do homem. Quando temos o sonho e não conseguimos lembrá-lo, às vezes é porque Deus está escondendo o sonho ao acordar para que não caiamos no orgulho. Como seria o orgulho quando se tratasse de um sonho? O orgulho nos leva a fazer algo com nossas próprias forças, em vez de caminhar com Jesus durante o processo. Uma vez que temos um sonho e o entendemos, evitar o orgulho significa que imediatamente voltamos nosso coração e mente para Deus. Perguntamos a Ele como podemos ser parceiros dele durante o processo.
O orgulho pula essa etapa e comete o erro de tentar fazer isso por conta própria. Tive sonhos que me informaram de algo acontecendo na vida de alguém. E em vez de ir a Deus em oração sobre isso, eu imediatamente fui até aquela pessoa para falar com ela sobre isso. O tiro saiu pela culatra, imediatamente, e não produziu nenhum fruto. Para mim, Deus me deu o sonho de orar melhor por aquela pessoa, mas pular um passo me fez cair no orgulho. Quais são algumas maneiras de aumentar as chances de lembrar de nossos sonhos? Aqui estão algumas perspectivas e práticas que descobri que aumentam a recordação dos sonhos e nos concedem a capacidade de receber o que Deus está nos dando em nossos sonhos. Subtítulo: Diários dos Sonhos. Um diário de sonhos é uma ótima ferramenta para manter esse segredo de vidente. Prestar atenção à qualidade do sono, duração do sono e duração dos sonhos pode lhe dar uma pista sobre o que esperar ao registrar os detalhes de suas temporadas noturnas. Dormir se torna um lugar de encontro, e à medida que você valoriza seu sono, ao observar seus detalhes, algo começa a acontecer com frequência da atividade celestial durante a noite. Os sonhos se tornam-se mais frequentes e os encontros e visões evidentes que antes pareciam muito lá fora tornam-se uma parte mais normal da sua história do sono. No diário do sono, você escreve pequenas coisas que vêm à sua mente durante a noite. Pequenos downloads de revelação recebem um lugar de honra, colocando-os por escrito. Tenho amigos músicos que ouvem canções do céu durante o sono, geralmente letras que se tornam um trampolim para a próxima canção de adoração que lançam. Preste atenção a essas coisas e avalie-as, anotando-as mais rápido possível. Registre seus sonhos e anote-os. Colocá-los no papel ajuda-nos a perceber o significado do sonho. Parece que à medida que os escrevemos, algo começa a acontecer que os torna mais fáceis de entender. Gosto de escrever minhas visões, sonhos e encontros com videntes e meditar sobre eles ao longo do dia. Se há algo que não consigo entender sobre isso, irei às Escrituras para descobrir se já há algo lá que possa dar uma visão sobre o significado de algo. Por exemplo, se vejo o número 7 em um sonho, procuro imediatamente as referências das Escrituras a respeito deste número. Os números são constantemente reconhecidos nas Escrituras como simbólicos e intencionais. Quando procuramos o número 7, descobrimos que a primeira menção é, naturalmente, o tempo em que Deus descansou de todo o seu trabalho criativo no 7º dia. Ele completou sua obra e descansou nela. Ao examinarmos as Escrituras, encontramos Hebreus 6, do 1 ao 2. Nos diz 6 elementos fundamentais de nossa fé, mas o escritor nos incentiva a prosseguir em direção à conclusão. Ou, em outras palavras, o 7º elemento, Hebreus 6, 1. Este tema é semeado em toda a Escritura e nos dá contexto para receber os números como um código através do qual Deus se comunica conosco. Pela evidência bíblica, 7 é um número que fala de completude e perfeição. Simplesmente escrever esse tipo de descoberta em nosso diário do sonho nos ajuda a aprender a valorizar a linguagem do Espírito Santo. Simplifique e você verá mais de Deus em seu sonho do que nunca. Subtítulo: Qualidade de sono. A menos que o Senhor construa uma casa, seus construtores trabalham em vão. A menos que o Senhor zele por sua cidade, o vigia fica alerta em vão. Em vão você acorda cedo e fica acordado até tarde.
trabalhando duro para ter comida suficiente. Sim, ele dá sono àquele que ama. Salmo 127, do 1 ao 2. A qualidade do sono é um grande problema para qualquer vidente. Isso afeta a frequência dos sonhos. Preparar-se para alguns Zs de alta qualidade lhe dará a vantagem máxima para encontros com videntes. Visto que sonhos, visões, transes e muitas outras experiências proféticas acontecem durante o sono, embora muitos possam pensar que quanto mais espiritual você é, mais você fica acordado durante a noite. Isso absolutamente não é toda a verdade. Embora haja momentos para manter a vigilância do Senhor, sobre o qual escrevi em meu livro Revolução Sobrenatural, há outras ocasiões em que dormir é maravilhosamente espiritual. O que muitos poucos, e se é que alguém vai lhe dizer, é que há momentos durante a oração em que Deus realmente o faz dormir. Tenho orado, adorado e, no meio da oração, senti uma paz incomum causando sonolência. Isso pode soar totalmente oposto a tudo o que você ouviu. Alguém provavelmente diria a você, vá em frente ou lute e ore. Mas porque estou curioso, estou disposto a testá-lo e ver o que acontece e se eu permitir tirar uma soneca vigorosa nestes momentos. Para minha surpresa, descobri que, nesses momentos, entro em um momento de vidente de alto nível. Às vezes sonho, enquanto outras vezes caio em transe ou em visão. Em outros tempos, certa vez, alguém se aproximou de mim após uma reunião para me dar um testemunho. Fiquei emocionada ao ouvir a incrível história do que ela queria compartilhar. Ela começou a história dizendo que estava lendo um livro que eu havia escrito e teve um encontro sobrenatural incomum enquanto o lia. Intrigado, inclinei-me esperando ouvir o encontro. Ela continuou, me dizendo que estava lendo e enquanto, no meio do livro, adormeceu. Eu respondi rindo, nossa, foi tão bom, hein? Ela continuou, oh não, foi o que aconteceu depois disso. Eu nunca vi isso acontecer antes. Quando adormeci, pude ouvir o som do vento soprando ao meu redor. Isso foi o Espírito Santo. Sua presença estava se movendo dentro e ao redor de mim. E eu fui levada a um reino da presença de Deus, como eu nunca tinha experimentado antes em minha vida. Fiquei aliviado por não ser o livro que a fazia dormir. Foi a presença de Deus. Sem dúvida, somos uma das gerações mais cafeinadas. Existem centenas, se não milhares, de maneiras de beber até acordar. Pessoalmente, parece que o café com um toque de creme me torna um cristão muito melhor. No entanto, no final de cada noite está o temido problema do sono. Como um pai orgulhoso de 2 caminhantes noturnos, crianças zumbis, aprendi que o sono pode ser um dos dons mais profundos de todos. A sociedade tradicionalmente envergonhou e menosprezou a pessoa que dorme até tarde, rotulando-a de preguiçosa e desmotivada. O pensamento tradicional de dormir tarde e acordar cedo faz um insone parecer a pessoa mais espiritual. O sono pode ser uma das partes mais subestimadas da vida, mas passamos 1/3 de nossa vida praticando esse dom. Se eu dissesse que você é biologicamente forçado a fazer algo 1/3 de seu dia, você gostaria de ficar realmente bom nisso? Aqui chegamos a um dos segredos mais vitais do vidente, o segredo do sonho. Pessoalmente, quero me destacar no sono. Quero ser excelente em cochilos, dormir a noite inteira e valorizar este maravilhoso presente que Deus me deu. Isso pode soar completamente anormal e talvez até soar imaturo, mas mesmo empresas como o Google entendem o papel vital do sono na saúde e da criatividade de seus funcionários. Cápsulas de energia são parte da decoração do campus do Google, porque o Google sabe que para manter suas equipes criativas em alta energia,
é preciso muito mais do que um café. Dentro dessas cápsulas, os funcionários descansam em uma posição ideal para o fluxo sanguíneo para que possam ficar descansados e alertas e manter o mais alto nível de produtividade. Como um grande fazedor, muitas vezes me sinto culpado dormindo ou tirando uma soneca. Todos dormem, mas nem todos dormem com a intenção de experimentar o reino do sobrenatural. Mesmo assim, Deus planejou o sono como uma forma não apenas de recarregar o corpo, mas de dar visão ao nosso coração. Muitos dos encontros com videntes ao longo das Escrituras foram descritos como ocorrendo durante o sonho. Daniel é um sonhador que recebeu algumas das percepções mais reveladoras das coisas de Deus por meio dos sonhos. E ouvi a voz de um homem que vinha do Ulai. Gabriel, dê a este homem o significado da visão. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Enquanto ele falava comigo, eu, com o rosto em terra, perdi os sentidos. Então ele tocou em mim e me pôs em pé. Daniel 8, do 16 ao 18. Este me surpreende. É como se o peso desse encontro só pudesse ser recebido em um sonho. O arcanjo Gabriel traz uma mensagem a Daniel, mas Daniel está com o rosto no chão em um sono profundo. O anjo o toca, e este toque o fortalece o suficiente para ficar de pé sob o peso da glória que está sendo encontrada naquele momento. Subtítulo: Dormir acordado. Eu durmo, mas meu coração está acordado, e a voz do meu amado, ele bate dizendo: Abra para mim, minha irmã, meu amor, minha pomba, minha perfeita, pois a minha cabeça está coberta de orvalho, os meus cabelos com as gotas da noite. Cânticos de Salomão 5:2. De uma perspectiva bíblica e espiritual, o sono é uma atividade em que seu corpo está adormecido, mas o espírito está acordado. Praticar o segredo do sonho significa dormir com a intenção de permitir que nosso corpo descanse e preste atenção com nosso espírito. Posso dormir sabendo muito bem que meu corpo precisa de descanso, mas também posso prestar atenção com o meu espírito e ter minha mente fixada na expectativa de que Deus está indo me visitar. Dormir acordado é a prática de ir para a cama com expectativa de sonhos. Subtítulo: Salas de sonhos. Eu ia ficar com alguns amigos em uma viagem recente e eles me buscaram no aeroporto e perceberam como eu estava exausto. Eu tinha acabado de voltar de uma viagem para fora do país e estava sentindo a dificuldade do jet lag. Tudo em mim clamava por uma chance de dormir. Quando chegamos à casa deles, o incentivo para mim foi: sinta-se à vontade para tirar uma soneca. Respeitosamente aceitei a oferta. Por favor, me leve ao meu quarto, eu disse. Quando chegamos ao quarto, a cama parecia algo saindo de uma revista de design de interiores. Não fiz a contagem total dos travesseiros da cama, mas meu palpite é que havia mais de uma dúzia. Essa coisa era espetacular. Meu anfitrião gentilmente me cedeu o quarto, e ela e o marido se retiraram para o outro lado da casa. Quando eu estava quase fechando a porta, um deles me disse que eu deveria esperar encontros celestiais enquanto dormia naquele quarto. Agora eu já ouvi isso antes. Alguém pode ter tido um sonho ou encontro com uma vidente que impactou profundamente sua vida. E o que acontece é que memorizamos este lugar com um espaço sagrado. Isso pode soar um clichê, mas realmente não é um pensamento estranho. Na verdade, foi isso que Jacó fez em Betel. Quando deitei minha cabeça na cama e adormeci, não estava com humor para encontros com Deus.
Isso pôde soar completamente não espiritual, mas eu estava tão cansado que a única coisa que queria naquele momento era 2 horas de sono ininterrupto. Quando fechei os olhos naquela grande cama confortável com aqueles travesseiros enormes ao meu redor, caí em um sono profundo de que meu corpo precisava, desesperadamente. Acordar foi uma loucura porque me lembrei que tinha acabado de adormecer em uma cama grande e confortável. Mas, quando acordei agora, estava em um lugar com água cristalina. Este não era um lugar na terra, mas um encontro vidente com o céu. Enquanto meu corpo estava dormindo, meu homem espiritual estava encontrando algo sobrenatural. O Senhor Jesus estava comigo neste lugar. Estávamos brincando ao redor dessa água que eu sabia ser a água da vida que João, o revelador, viu no livro de Apocalipse. E ele me mostrou um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22:1. Em um momento eu estava acordado, e dessa vez no quarto em que havia adormecido. O que parecia ser um momento no céu, na verdade estava perto de 2 horas no mundo físico. Os encontros com videntes, incluindo sonhos e visões, muitas vezes acontecem durante o sono e podem acontecer quando você menos espera. Certos lugares e espaços parecem ter a capacidade de nos inserir em sonhos e visões com facilidade. Então ele chegou a um certo lugar e ficou lá a noite toda, porque o sol já havia se posto. E ele pegou uma das pedras daquele lugar e colocou em sua cabeça. E ele se deitou naquele lugar para dormir. Então ele sonhou. E eis que uma escada foi erguida na terra e o seu topo chegava ao céu. E lá os anjos de Deus estavam subindo e descendo sobre ele. E eis que o Senhor estava acima dela. Então Jacó acordou de seu sono e disse: certamente o Senhor está neste lugar. E eu não sabia disso. Gênesis 28, do 11 ao 13 e 16. Simplesmente procurando um lugar para descansar, Deus invade o sono de Jacó com um sonho que mudaria para sempre o curso da história. Depois de acordar, Jacó mudou o nome daquele lugar para Betel, que significa casa de Deus. E ele ficou com medo e disse: quão incrível é este lugar! Esta não é outra senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Gênesis 28, 17. Dormir naquele lugar dá a Jacó a capacidade de sonhar vividamente e ver o que o Senhor está fazendo. Antes de dormir, seja um hotel ou em um próprio quarto, dedique o seu lugar de descanso como um espaço sagrado a Deus para falar com você em sonhos. Faça essa oração em seu quarto. Pai, deixe este lugar ser um santuário para sonhos e visões do seu espírito. Neste lugar, que meus ouvidos ouçam, que meus olhos vejam e meu coração compreenda tudo o que você deseja compartilhar comigo enquanto eu durmo. Eu te agradeço por um sono incrível e de qualidade. E que eu receba os sonhos que você tem para mim. Proteja-me de todo o mal enquanto durmo, e que eu apenas ouça seus pensamentos sobre mim, em nome de Jesus. Diga o seu nome. Subtítulo: Chaves para desbloquear este segredo. 1. Mantenha um diário de sonhos. Ter um diário de sonhos é uma maneira incrível de manter o controle de seus sonhos. Mantê-lo ao lado da cama tornará conveniente anotar o sonho logo após realizá-lo. Eu gosto de usar meu telefone como uma maneira de registrar meus sonhos no diário. Existem muitos aplicativos que podem manter seus escritos para sempre na nuvem digital. Gosto desse método de registro no diário porque assim não há muita necessidade de ligar a luz e procurar por uma caneta. 2. Pratique um sono de qualidade. Ter um descanso de qualidade aumentará as chances de se lembrar de seus sonhos. Se estou morrendo de fome, geralmente apenas rolo e volto para a cama
depois de ter um sonho. Se estou praticando bons hábitos de sono, como prestar atenção às necessidades de sono do meu corpo, estarei mais apto a lembrar dos meus sonhos e também a aproveitar os momentos em que estou sonhando. Praticar um sono de qualidade é semear e colher. Ter grandes sonhos é colher o que semeei neles. 3. Ore antes de dormir. Orar antes de dormir não é coisa só para crianças. Convidar o Pai, o Filho, o Espírito Santo para a sua vida de sonho é vital para desvendar o segredo do sonho. Deixe Deus saber que você deseja ouvi-lo e pratique a oração da última sessão como parte de sua rotina antes de dormir. Peça a Deus para visitá-lo nas temporadas noturnas e você ativará um mundo de sonhos com Deus. Amém.